Olá, seja bem-vindo para mais este vídeo. Eu sou o Antônio Léo e é um prazer tê-lo assistindo a este vídeo, sinal de que você é uma pessoa que quer entender mais algumas coisas que ninguém por aí está falando, mas aqui você vai saber por quê. Conforme eu já mencionei em outros vídeos, até disse que Jesus sabia que seus discípulos não continuariam mais ajuntados como estavam lá no primeiro século, ou quando ele mesmo os reuniu. Mas pergunta, por que você fala isso? A Bíblia não fala nada sobre essa questão? E de fato não fala. Se você analisar, nunca vê dizendo que os cristãos iriam parar ou iriam deixar de existir como uma congregação ou com um ajuntamento ou uma igreja, né? Como é mais comumente usado. Por que eu posso afirmar isso e você também pode chegar a essa conclusão? Porque é natural do ser humano esquecer com muita facilidade as boas coisas ou aquilo que é útil a ele. Por exemplo, quando Israel entrou ali na Terra Prometida, o que aconteceu? O relato do capítulo 2 de Josué fala a respeito da morte de Josué, que ele faleceu aos 110 anos, e o que o povo fez em seguida. Se você ler o capítulo 2 de Josué, vai ver uma coisa que é aquilo que a gente diz sempre, que o ser humano ele tem uma memória curta para certas coisas importantes. Por quê? Porque assim que Josué faleceu, não demorou muito tempo e o que os israelitas fizeram? Diz que começaram a adorar deuses falsos, Baal, Asterote, os Balaíns e assim por diante. E olha que não havia motivo para isso, porque estava bem recente na mente deles tudo que Deus havia feito através de Josué. Mas como não tinha nenhum líder, o que acontecia? Parece que o ser humano sempre depende realmente de um líder. Isto é até natural. E por causa disso é que o povo se perde. Quando Israel deixou assim, diz que o relato que eles ficaram como que escravos das nações vizinhas, ou subjugados pelos que moravam na região. Aí começavam a passar aquelas angústias, recorriam a Deus, Deus ouvia e suscitava juízes. Os juízes eram pessoas entre, foi já mencionado, como Baraque, Sansão, né, e o próprio Gideão e outros mais, que eram pessoas que, mandadas por Deus, que libertavam Israel. Aí eles ficavam numa boa. Aquele juiz morria, o que acontecia? Imediatamente voltavam para os deuses falsos, Deus oprimia, e assim era uma constante naquela nação. Tanto é que o relato diz que passou assim cerca de 300 anos, porque Deus suscitou cerca de 16 juízes, até que depois entraram finalmente na terra, que houve já os reis, lá em Jerusalém. Aí Deus suscitava profetas. Aí que eu falo que é importante, quando há uma congregação ou um povo unido de Deus, sempre existe profeta, como no caso houve o primeiro que foi Samuel,
e depois outros e outros, até o último, que foi Zacarias. Bem, enquanto tinha profetas, o povo seguia ali, embora não da maneira que Deus queria, mas tinham sim alguma orientação. Aquelas orientações eram para que eles lutassem, sempre estavam ali, tanto que surgiu bons reis, embora também houvesse maus reis na nação de Israel, mas Deus estava ali constantemente caminhando com eles. Quando acabou a linhagem dos profetas e também dos reis, o que aconteceu? Aí passaram cerca de 400 anos até que apareceu João Batista, certo? E durante esse período, o que aconteceu? Aí é aquilo que está relatado nos evangelhos, que já existia a seita dos fariseus, saduceus, tinha os zelotes, essênios e outros que a Bíblia não menciona, mas que provavelmente existiam seitas dentro da própria nação de Israel. Como não existia nenhum profeta para arrependê-los, então, até que Jesus apareceu em cena e organizou o grupo. Ensinou, passou todo o mandamento, mostrou por que ele veio, morreu, ressuscitou, e aí começou o ajuntamento das pessoas chamadas cristãs. Bem, talvez diga, agora estava tudo 100%, porque já não existia mais um problema entre eles. Ao contrário, mesmo existindo apóstolos, que no caso o apóstolo Paulo, ele precisou escrever à congregação que estava em Corinto, aquela cidade da Grécia, e chamando a atenção deles. Por quê? Porque já estava ali formando seitas. Porque a palavra seita quer dizer divisão. E divisão, ou seitas, é um dos frutos da carne, que a Bíblia fala que não tem a aprovação de Deus, nem herdarão o reino de Deus pessoas com essas qualidades. Aí Paulo diz, porque um diz, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo. Imagine se eles saíssem e abrissem igrejas, uma placa, igreja de Apolo, outra, a igreja de Paulo. Talvez um dos pastores modernos iria dizer, mas aí estava certo, porque é importante que eles acreditavam em Deus, acreditavam que Jesus morreu por nós, que eles haviam sido batizados, então podiam cada um ficar na sua e depois ali mesmo surgir outra, como existe hoje, né? Que uma igreja sai da outra, a outra sai da outra e assim vai. Não, isso não é parte do plano de Deus. O que os homens fizeram foi exatamente aquilo que os israelitas fizeram, né? Ou melhor dizendo, aquilo que os discípulos de Jesus fizeram lá no primeiro ou no segundo século, foi o que os israelitas fizeram logo que entraram na terra da promessa e que faleceu Josué e outros que assim sucederam na sucessão dos juízes. O que eles fizeram? Não precisa ir longe, basta ler as cartas que o apóstolo João escreveu em Apocalipse, logo ali no capítulo 2 e 3. O que é mencionado que existia nessas igrejas? Lembra alguns deles? Sim. Jesus chama uma das congregações de a sinagoga de Satanás, né? Não referindo à congregação como um todo, porque, lógico, Jesus sabia, e até ele elogia a lealdade de muitos cristãos que estavam ali, fiéis, perseverando, e ele até diz,
mantenha fiel até o fim e te darei a coroa da vida. No entanto, Jesus fala, eu tenho algo contra ti, contra tal. Por quê? Porque além disso, o relato das cartas diz que existia ali uma certa seita, era a seita de Nicolau. Imagina, já ensinava coisas erradas. Também os ensinos de Balaão já existiam na congregação. Jesus fala mas que eles estavam tolerando aquela mulher. Não se sabe, que até lhe dá o nome de a Jezabel. Não se sabe se era uma mulher mesmo ou era um grupo de pessoas com a mesma atitude de Jezabel, que diz que ela induzia, ou que esses induziam, a prática da fornicação e da idolatria. Imagina só, ainda enquanto o apóstolo João estava vivo. Imagina o que aconteceria depois da morte do último apóstolo. O que nós sabemos é que houve-se um discípulo chamado Nicolau, que foi fiel, né, morreu por volta do ano 165, e junto com ele existia um tal de Justino o Mártir. Mas daí em diante não há relato sobre nenhum cristão na Terra, ou pelo menos um grupo de cristãos, porque não existiu. Nenhum historiador fala isso, mas fala de alguém que já com as ideias já subvertidas, já eles estavam fazendo algo que já não era mais do lado do original cristianismo, mas sim do lado oposto, ou seja, da apostasia. Porque sabem que a Igreja Católica foi criada no ano 325, certo? Lá onde eles ficaram reunidos, mais cerca de 300 homens chamados cristãos, e ali eles fizeram os dogmas da igreja, fizeram o conjunto tal, e assim continuou por todos esses séculos, até no ano 1520. Aí talvez você diga, então quer dizer que no ano 1520 se restabeleceu o cristianismo? De forma alguma. Porque todas as doutrinas que o imperador Constantino, que era por sinal um romano, um pagão, ele introduziu na Igreja Católica, quando surgiu Martinho Lutero, que ele fez aquela reforma, ele aboliu pouquinhas coisas, podemos dizer, a missa, né, a questão do purgatório e as imagens, né, embora os evangelhos também tenham ídolos, né, conforme eu já mencionei em outro vídeo. Aí o que acontece a partir de então? Martinho Lutero, aparentemente, podia dizer, não, agora vão ser cristãos genuínos. Ao contrário, passou poucos anos e aí já começam as divisões. Um lá que tinha umas ideias mais socialistas, outro depois que já tinha chamado Calvin, que surgiu as ideias calvinistas, que hoje muitos aderem a ela, mas só que as doutrinas da Igreja Católica continuaram as mesmas. Então notaram aqui se há diferença ou não. Então por isso que eu posso, ou podemos afirmar, que não existe uma igreja hoje na Terra que diga, esta aqui é a igreja de Jesus Cristo, ou a igreja baseada nos ensinos originais de Cristo. Porque as principais características de um cristão desapareceram, né? Não precisamos ir muito longe, basta você mesmo tirar a sua conclusão. Então o que devemos fazer?
procurar aprender mais sobre a Bíblia, procurar estudar mais sobre os acontecimentos, aprender que Deus, ele não tem nenhum profeta na terra. Se existe, são falsos profetas, porque senão todos estariam unidos ao redor daquele profeta verdadeiro. Concorda? Então, baseado nisto, podemos chegar à conclusão, pelo fato de não existir nenhuma religião que é a de Deus, mas existem sim pessoas, servos de Deus, conforme eu mencionei num vídeo anterior, que onde o próprio Noé e Ló e Jó também eram pessoas destacadas, que sobreviveram àquelas crises que hoje nós também podemos sobreviver. Por quê? Não por seguir uma determinada religião, mas sim seguir as normas justas de Deus que estão na Bíblia. Correto? Então espero que você tenha entendido o assunto, ok? Então agradeço por sua atenção até aqui. Espero e conto com você para um próximo vídeo, onde estarei falando sobre outros assuntos ou assunto relacionado a este. E qualquer dúvida deixe nos comentários. Será um prazer poder responder. Então, até lá, o meu muito obrigado.